Ok, vai dar certo, vai dar certo. Então, bom dia para todos. Essa aula, né, esse momento que a gente vai ter é sobre a pintura. Eu chamo essa pintura de mensagem da cruz, certo? Então, o que você precisa aqui para realizar essa pintura? Uma fita, certo? Uma fita gomada. Precisa ser muito boa, mas tem que ser segura, né? Porque tem umas que não segura não. Papel madeira, 2 papel madeira, certo? É R$1, cada um é R$1, então não é tão caro. É uma madeira como essa, certo? Quem fazia era o pastor João Peterson, mas eu sei que tem um rapaz no Crato que ele faz, certo? Ele faz essa pintura, aliás, essa madeira, e eu acho que não é tão caro não, mas ele faz essa madeira, certo? Outra coisa que precisa é as tintas, certo? Tinta azul, certo? É guache, tinta azul guache, certo? Tinta preta, também, guache, vermelho e verde, certo? Precisa de 4 pincéis, esses meus aqui estão bem usados, para o azul, vermelho, preto e verde, certo? Geralmente eu compro esse maior, que dá para você, quando for fazer o desenho, você usar ele bem. Se você comprar um pequenininho, você vai demorar muito para fazer, entendeu? Então é melhor comprar um grande, como esse aqui, viu? E compre do bom, desde que seja seguro. Geralmente é bom ter folheto, certo? Você levar folheto. Não você vai pintar o folheto, mas você vai usar o folheto. Uma outra observação é: sempre esteja com a sua Bíblia, certo? A Bíblia é o nosso manual, a nossa regra de fé e prática, e esteja com a Bíblia. Essa pintura tem 2 partes. A primeira parte é incompleta. Quando eu faço a primeira parte, geralmente, se o Rômulo estivesse aqui, então eu ia pedir a ele para cantar um louvor a Deus, né? Então eu ia fazendo a primeira parte, e aí a segunda parte não precisaria, mas a primeira parte você escolheria aquela música assim: eu amo a mensagem da cruz, e aí você então pregaria, enquanto o irmão está cantando, você estaria desenhando. Outra coisa que eu queria lembrar: as tintas, elas não precisam ficar muito grossas. Então você geralmente coloca água, certo? Tem a água, coloca um pouquinho de água, para que ela fique mais fácil na hora que você for puxar aqui, entendeu? Dá uma mexida, geralmente é bom você dar uma mexida. Cuidado, tenho visto alguns fazerem, se suja mais do que pinta, né? Então, geralmente no começo acontece isso, você se suja muito. Uma outra observação: talvez nem todos tenham a prática de fazer e falar. Diz que a mulher, eu já falei isso com vocês, ela faz umas 4 coisas ao mesmo tempo. Já o homem não, é mais complicado. Em relação à pintura, é um pouco mais difícil, certo? Você ir fazendo e falando. Isso aqui envolve prática. Então, a pintura eu aprendi no ano de 2001. Aí de lá para cá eu venho desenvolvendo ela e tudo. Eu venho fazendo em vários locais, certo? Então, vamos começar. A primeira parte, você pega o pincel verde e a tinta verde, certo? Pincel verde e a tinta verde. Não, desculpa. Pincel azul primeiro. E aí você pega o pincel azul e você então faz um círculo aqui. Você tenta puxar ele até o final, certo? Aí depois você vai retornando.
e vai tentando escurecer, certo? Então vai fechando aqui, ó. Pronto. Então aqui seria uma primeira parte. Depois aqui você faz assim, aí vai até aqui. Aí conta 1, 2, 3, 4, 5. Aí fecha. Certo? Fecha aqui. Estão me ouvindo direitinho, né? Dá um toque aí se você está me ouvindo. Depois, aqui em cima você faz o mesmo quadrado. Só que você faz 1, 2, 3, 4. Aí vai. 1, 2, 3, 4. Aí fecha. Certo? Ok. O azul você pode guardar. Agora é o verde. Guarda o verde. Você pega o pincel verde, a tinta verde e vamos lá. Vamos caminhar aqui. Primeiro você faz aqui. 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 E aqui. Certo? Aqui. Ok? Depois você faz aqui. Esse aqui é um pouco mais grande. Certo? Cuidado para não ir lá do outro lado, viu? Tem um espaço que você deve dar. Certo? Entenderam aí? Pro outro lado agora. Vou tentar sair do meio aqui. Ok? E o último aqui embaixo. Aí aqui você faz uns desenhos aqui, certo? Só para preencher aqui. Uma dica que eu dou a vocês, uma dica. Não façam grande. Não façam grande. E cuidado no espaço aqui. Tem que ter um espaço grande. Não vai fazer aqui não, ó. Senão vai ter problema aqui na outra parte. Então tenha cuidado nesse sentido. Depois disso, você pega o vermelho. Pincel vermelho, tinta vermelha. Então primeiro, você faz aqui, ó. Certo? Depois, aqui, cuidado para não fazer muito grande. Lembra que tudo aqui é metade, certo? Depois, você faz aqui. Ok? Terminamos então a primeira parte. Alguma dúvida aí? Se tiver alguma dúvida, vai botando aí. Então aqui é a primeira parte. Então enquanto eu estou fazendo essa primeira parte, um irmão fica cantando aquele cântico. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Certo? E aí, terminando a primeira parte, agora eu vou começar a completar. E aí eu vou começar a completar mostrando a você como você então vai usar os versículos da Bíblia para cada parte, tá certo? Então vamos começar aqui. Vamos pensar que essa parte aqui de baixo é o planeta Terra. E no planeta Terra existe homens e mulheres, certo? Existem homens e
mulheres. Agora esqueci. Mas a ideia é que... Esqueci agora. A ideia é que aqui é um homem, certo? H-O-M-E-N, homem, certo? E o homem, ele está aqui no planeta Terra. O homem que está no planeta Terra, ele tem alguns desejos e algumas necessidades. A primeira necessidade que o homem que está aqui no planeta Terra tem é essa necessidade aqui, ó. O que é que ele precisa? Ele precisa de paz, certo? O homem, ele quer paz, e isso aqui no planeta Terra. A Bíblia diz que realmente a gente precisa de paz. Eu não sei se vocês já viram, mas algumas pessoas têm andado com camisas dizendo: paz, eu quero paz. Quem é que não quer paz com o seu vizinho? Quem é que não quer paz com os irmãos na igreja? Todo mundo quer paz. Mas, no lugar de paz, os homens estão encontrando essa palavra aqui, certo? A palavra é essa: conflitos. Conflitos consigo mesmo, né? Aquela ideia, quem sou eu, para onde eu vou e tal. Conflitos com vizinhos, conflitos na cidade, e às vezes conflitos que fazem com que ele tire sua própria vida, né? O suicídio está aí, isso por causa de conflitos. O homem, então, ele deseja paz, ele tem conflitos, mas não é só paz que ele deseja, ele deseja isso também, essa outra palavra aqui, certo? Essa palavra aqui é vida. Quem é que não quer vida, né? Eu quero viver, e alguns não querem nem morrer, né? E para isso muitas pessoas vão para um certo lugar para morar, porque lá dá mais paz, lá traz vida. De fato, as pessoas querem vida, mas no lugar de vida, as pessoas, elas têm medo, certo? Então, observa comigo que a pessoa quer paz, não tem conflitos. A pessoa quer vida, não tem medo. Ela tem medo de viver, medo de morrer. A pessoa às vezes tem medo da sua própria sombra, e isso tudo porque a pessoa busca no mundo, certo? A pessoa busca no mundo e não busca na pessoa que pode dar, e somente essa pessoa pode dar, certo? Somente essa pessoa pode dar. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é Deus. Somente Deus pode dar paz, e somente Deus pode dar vida, certo? Porém, o homem aqui, ele busca essas coisas dependendo dele, somente dele, e por isso ele vive em conflitos e em medo. Por quê? Porque ele está distante de Deus. E o que é, pastor, que separa então, pastor, o homem de Deus? Então tem uma palavra aqui que eu vou colocar essa palavra, e talvez você não goste de ouvir, mas essa palavra demonstra o porquê nós vivemos em conflitos e medo. A palavra é essa, certo? Pecado. O pecado, ele é tão cruel em nossas vidas que ele nos separa de Deus. O pecado separa eu e você de Deus. É uma
barreira. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos contra Deus, certo? E o pecado, ele é uma barreira entre nós e Deus, certo? Pecado é uma barreira entre nós e Deus. Então, você observa aí, o pecado, ele nos separa de Deus. Observe aí a figura. Vocês percebem aí? O homem está no mundo, ele deseja paz, não tem conflitos, mas não só paz, o homem quer vida, não tem medo, ele não tem vida, pelo contrário, ele vive constantemente com medo. Porém, o homem, ele tenta ainda no mundo buscar a paz e buscar a vida, e ele tenta chegar até Deus, e ele tenta da maneira dele. E aqui tem duas formas que o homem tenta buscar Deus. A primeira é pela religião. Ele vai e bate na barreira do pecado. O homem não consegue chegar até Deus porque o pecado impede que o homem chegue até Deus. Mas não só isso, ele tenta pela religião, certo? Pela religião, boas obras e religião. Então ele vai e ele bate na barreira do pecado. Em outras palavras, o homem, ele não consegue chegar até Deus. Ele não consegue chegar até Deus porque tem o pecado. Ele faz boas obras, é bom, mas não tira o pecado. Ele é religioso, é bom você ter uma, vamos dizer assim, religião que você busque a Deus, que te ensine a palavra, porém religião não tira pecado. Então como eu posso ter os meus pecados perdoados? E aí, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo. Agora você pega a parte da tinta preta. Deus enviou seu Filho ao mundo. E a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu de uma virgem, ele cresceu e com aproximadamente 30 anos de idade, ele escolheu 12 discípulos. E ele começou a ensinar a esses discípulos a palavra de Deus. Ele ensinou durante 3 anos aproximadamente. E ele disse para esses discípulos que um dia ele morreria em uma cruz, para que assim os homens pudessem ter o perdão dos pecados. Ele disse também que não ficaria naquela cruz, mas que ele morreria, seria sepultado e ressuscitaria ao terceiro dia. E de fato, Jesus foi crucificado em uma cruz. Colocaram pregos em suas mãos, colocaram pregos em seus pés. Mas não foi os pregos que seguraram Jesus. Pelo contrário, foi essa palavra aqui, uma palavra que é bem repetida na Bíblia: amor. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o homem pode ir a Deus, porque na cruz do Calvário, Jesus, ele derramou o seu sangue. A Bíblia diz que Jesus, ali na cruz, derramou o seu sangue na cruz. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus
seu Filho nos purifica de todo o pecado. Você observa que quando Cristo derramou o seu sangue na cruz, Ele deu a sua vida. Agora o homem tem acesso a Deus. O homem pode ter paz. Jesus diz: a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. O homem pode ter vida. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí o homem pode vencer os conflitos e vencer o medo, porque Jesus dá a ele o amor. Deus provou o seu amor enviando o seu Filho. O homem agora pode ir a Deus, porque Cristo deu a sua vida para que ele pudesse ter vida, o pecador, e pudesse ter paz. Mas aí você pergunta: pastor, e essas duas figuras do lado? Aqui são dois corações, certo? Um à minha direita e o outro à minha esquerda, certo? Dois corações. Tá? Existe uma diferença entre esses dois corações. Pega a tinta preta. Em um desses corações, quem manda é essa pessoa aqui, certo? Eu. E esse coração aqui representa a vida desse homem aqui, certo? Que estava aqui na cruz, desse ladrão. Lembra que existia dois ladrões, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Eles não eram bons. Não existe ladrão bom, certo? Porque às vezes as pessoas dizem assim: tinha um ladrão bom e um mau. Todos os dois eram ladrões e eram maus. Só que esse daqui, ele olhou para Jesus e disse assim: desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Tu não salvou a muitos, salva-te a ti mesmo. Esse homem representa esse coração aqui, certo? O coração onde quem manda é eu. E a Bíblia diz que esse homem, ele foi condenado ao inferno, porque ele não acreditou em Jesus. Porém, esse homem, ele fez duas coisas importantes, ele teve duas atitudes importantes. A primeira atitude, ele olha para Jesus e ele diz, e ele olha para o ladrão também que está aqui à sua esquerda e diz: eu e você pecamos contra Deus, mas ele não pecou. Ele está na cruz não por causa dos pecados dele. Esse homem, ele primeiro reconhece que é pecador, ele reconhece que tem pecado e que o seu pecado é contra Deus. Mas uma segunda atitude, esse homem olha para Jesus e diz assim, aqui ele coloca a sua fé em Cristo. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus disse assim para ele, Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele homem, ele não precisou descer da cruz para ser batizado, porque batismo não salva. Aquele homem não desceu da cruz para fazer boas obras, porque boas obras não salvam. Aquele homem, ele simplesmente no seu coração, ele acreditou em Jesus. Simplesmente no seu coração, ele confiou em Cristo. E assim Cristo passou a ser o Senhor da sua vida. Cristo passou a ser o Senhor do seu coração. Diferente desse, que quem manda é o eu. Eu faço o que eu quero, é eu que mando na minha vida, eu vou para onde eu quiser. Não. Esse aqui está condenado. Porém esse, ele reconhece seu pecado diante de Jesus
e ele então crê em Jesus Cristo, e ele então vai para o céu. Ele está em paz com Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Jesus nos dá paz com Deus. Mas ele também tem vida. Por quê? Porque ele creu em Jesus. A Bíblia diz: aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Qual é o seu coração? Aquele ou esse? Ainda é aquele? Hoje mesmo você pode crer em Jesus e você pode então ter o perdão dos seus pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E assim você pode ter acesso a Deus, você pode ter uma vida com Deus. Hoje mesmo, se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo. Você quer fazer isso? Sim? Se sim, depois entre em contato comigo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aí o que vocês entenderam. Dê uma olhada aí na mensagem aí, um pouco. Lembra que é muito fácil essa mensagem, certo? Agora lembra, é questão de prática, né? Você ter prática e treinando e tudo, que você vai conseguir. Se você está aqui e não é crente ainda, você percebe como é fácil você ir para o céu? É só você crer em Cristo. Fácil assim, no sentido de que Cristo fez tudo por nós. O que nós devemos fazer então é crer em Cristo de todo o coração. Então eu vou só virar aqui e vou mostrar de perto a pintura. Vou tirar. Veja o espaço aí, ó, que deve ter. Cuidado que às vezes alguém faz isso aqui muito apertado, então precisa ter cuidado. As tintas, mais de perto aqui, os pincéis, certo? Então, geralmente eu uso uma mesa. Você percebe que eu uso um panozinho aqui também para tentar ajudar aí, né, na coisa. A fita é muito importante. Deixa eu mostrar aqui a madeira. Você pode querer fazer, né? Então ela tem 3 pernas, certo? Aqui atrás ela tem esse encaixe que vem aqui. Tem 2 cordas porque você desmonta ela e você pode levar ela, certo? Então tem, deixa eu dizer aqui no meio também tem um prego que seria um encaixe, que seria o maior aqui. Eu vou botar assim só para você ver, ó. Ok, vou voltar. E aí dá para você usar esse material.